Olá, nesse vídeo, uma questão clássica da matemática da geometria plana que poderá ser resolvida, eu falei que poderá ser resolvida usando as propriedades que nós já aprendemos em ângulos na circunferência. Porque se fosse aqui uma aula logo após soma dos ângulos internos de um triângulo e também teorema do ângulo externo de um triângulo, poderia ser resolvido usando esse assunto. Mas o nosso foco para essa questão é resolver utilizando ângulos na circunferência. Então, fala-se aqui eu construí uma estrela no interior da circunferência e pergunta-se quanto é que vale a soma dos ângulos que estão sendo aqui, ó, localizados nas pontas da estrela, tá certo? Assim, ó, temos aqui 5 ângulos. Já que são medidas desconhecidas, vou chamar essa medida de medida A. A letrinha é da sua preferência, eu escolhi a letra A. Na sequência, essa outra ponta vai ter um ângulo de medida B. Essa outra ponta aqui eu vou dizer que vai ser medida C, mais essa medida D, mais essa medida E. Claro que você que baixou o nosso material, você já percebeu que o seu desenho está muito mais bem feito do que o meu aqui. Mas dá para compreender o que vai ser feito. Este ângulo de medida A, este de medida B, de medida C e este outro de medida D e mais um de medida E, você vai perceber que eles têm uma característica comum. Todos eles têm o vértice na circunferência. Então, eles são os chamados ângulos inscritos. E cada um deles, por sua vez, vai ter um arco correspondente. Por exemplo, este ângulo aqui, ó, vai se corresponder com este arco daqui para cá. E a relação que existe entre o arco e o ângulo inscrito correspondente a esse arco é de que o arco é o dobro do ângulo. Então, se essa medida aqui é A, então o arco vai ter medida 2A. Repetindo o mesmo raciocínio para este arco de medida B. Aliás, para este ângulo de medida B. O arco correspondente a ele vai ser o dobro. Então, se o ângulo inscrito é B, o dobro vai ser 2B. Repetindo, análise igual para o ângulo C. Este ângulo inscrito, de medida C, vai se corresponder com este arco. E eu vou ser redundante, tá? Vou repetir. O ângulo é a metade do arco correspondente. Então, o arco é o dobro da medida do ângulo. Então, se o ângulo inscrito mede C, o arco correspondente a ele mede quanto? Mede 2C. Este ângulo inscrito de medida D, o seu arco correspondente irá medir o dobro dele, vai ser 2D. Este ângulo inscrito de medida E, o arco correspondente a ele vai medir o dobro dele, vai medir quanto? 2E. Vendo o nosso enunciado, tu vais ver que ele pede o valor da soma dos ângulos que estão nas pontas. Traduzindo, ele quer saber o valor de A mais B mais C mais D mais E. Bom, se você observar, quando eu fui aqui fazendo os arcos, chegou o momento que eu dei uma volta completa na circunferência. Exatamente quando eu saí deste arco, percorri toda a circunferência, quando eu completei exatamente uma volta eu parei. Ou seja, a soma de todos esses arcos vai corresponder a uma volta na circunferência. E o arco de uma volta na circunferência mede 360 graus. Ficou o que então? 2A mais 2B, mais 2C, mais 2D e mais 2E, igual a 360 graus. Ora, se você observar, todos os termos da minha equação são pares. Sendo assim, poderei dividir todos por 2. Quando eu faço isso, 2A por 2 ficou A. 2B por 2 ficou B. Vou somando, ó, 2C por 2 ficou C. 2D por 2 ficou D. 2E por 2 ficou E. E 360 por 2 ficou 180 graus. Não vá ficar induzido, porque essa minha resposta independe disso. O seu desenho está perfeitinho, tá? Mas independente de eu ter ali arcos com a mesma medida, o valor da soma A mais B, mais C, mais D, mais E, vai ser igual a 180 graus. Também é importante perceber que não é necessário descobrir o valor do A, do B, do C, do D e do E. Mesmo porque, já que ele não falou que esses arcos são congruentes, eu não posso afirmar que
o valor do A vai ser um valor estipulado, sei lá, 72 graus, enfim. Não dá para você definir ou encontrar o valor de cada um deles, mas a questão sabiamente pediu a soma desses ângulos, A mais B mais C mais D mais E, e o valor foi 180 graus. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.